E existe um grupo hoje radical, não sei se você ouviu falar nos celibatários involuntários. Celibatários involuntários é um grupo de homens que se definem como tipo assim, as mulheres não me dão bola, nós não temos as mulheres porque tem uma cambada de homem, como é que se diz, que ostenta, e elas não valem nada, elas só estão atrás de homens que possam dar dinheiro, interesseiros, e eles pregam que as mulheres sejam submissas, tenham leis muçulmanas. Sim, ouvimos sim falar, o Alberto Delisola comentou com a gente num episódio aqui. Sim. Isso. E isso está dentro de um grupo de pessoas que estão muito ligadas ao terrorismo. São pessoas, em geral, muito mal resolvidas, são pessoas adultos fracassados, que eu digo, que não chegaram a lugar nenhum, e têm ódio de quem chegou. Entendi. Isso aí é um problema muito mais de uma geração, e cada vez está aumentando, porque você vê, hoje a geração de 30, 40 anos tem a opção de gente que ainda vive com pai e mãe, né, gente? Eu me lembro quando eu tinha 19 anos, a gente não queria comprar o primeiro carro, a gente queria alugar o primeiro apartamento. Para a gente poder morar sozinho, para a gente poder batalhar, pegar ônibus, isso era uma coisa. Exatamente. Hoje em dia as pessoas 40 anos, não vou sair da casa do meu pai, não vou sair da casa da minha mãe. E ao mesmo tempo querem um emprego que dê a eles todo o conforto que eles têm na casa do pai e da mãe. O que é uma contradição. Totalmente contraditório, né? Porque às vezes os pais também são super protetores. Muito. Então preferem que os filhos fiquem em casa mesmo com Exatamente. Porque enquanto eu te banco, eu mando em você, né? Sim. E muitos pais, tipo assim, se não tiverem, depois de aposentadoria, o controle de alguma coisa, não sabe o que fazer. Então, e tem uma geração de pais que, tipo assim, eu vou dar tudo para os meus filhos, que eu não tive. Gente, dar tudo para os filhos é apostar no fracasso como pessoa. Você está apostando que seu filho vai ser um fracasso. Nada. Em geral, esses que são os que vão esperar pai e mãe falecer para pegar herança, esses, em geral, exigem que, tipo assim, eu recebo no meu consultório barbaridades hoje, do tipo assim, Bia, eu quero que você dê um atestado para meu pai me passar a herança. Aí eu falo assim, você sabe o que é herança? Olha no dicionário, herança é uma coisa pós-morte. Assim, depois que seus pais morrerem. Herança não se dá em vida, entendeu? É pós. Não, mas meu pai já está com 70. Eu falei, ok, 70, ele pode ir 85 bonito, com a saúde que ele tem. 70 tá cedo ainda. Esse excesso de dar para essa geração botou num patamar que eles estão querendo muito. E eles estão querendo tudo aqui agora, né? À toa que tem os meninos da boate, né? Que batem nas meninas porque não dão bola para eles. Então eu acho que os haters... E é muito aquela coisa de... esse emprego paga pouco, né? Tudo é pouco. Esse emprego paga pouco, não vale a pena. Exatamente. Ah, mas se eu fizer isso, aí... Mas também não faz o outro. Não faz isso, mas também não faz o outro, mas também não sai. E aí você fica... Tá, mas e aí? O que vai ser então? Sim. Não vai, porque ele já tá esperando, já foi dito. Porque esse pai já falou, tipo assim, você vai ter o apartamento que eu já comprei pra você, você já tem aquilo outro. Aí que loucura, né? Porque fica uma família que fica os filhos desejando a morte. Esperando a morte dos pais pra começarem a vida. Exatamente. Que loucura. Então, assim, que triste, né? E que triste. Pros dois. Pros dois lados. Pros dois lados. Porque, assim, eles não se tornam ninguém. E eu acho que os haters... pais não se tocam, às vezes. Não se tocam. Eu acho que os haters estão muito nesse aspecto de uma geração que não conseguiu explodir e ficou ali esperando o que eles têm direito, que eu acho tão engraçado, que tem pessoas que nunca fizeram nada e se falam, mas é o meu direito legal. Eu merecia. Não, eu mereci. Né? Como assim, pode ser até um direito legal, mas nem tudo que é legal é justo ou correto. Tá na lei. Mas isso não quer dizer que seja a coisa mais ética do mundo. Você viver a vida inteira para receber um dinheiro que você não trabalhou por ele. Sim. Eu acho até que é moral, tá dentro das regras. A não sei se é ético, né? Então, eu acho que os haters têm uma mistura de gente perversa, que fica ali gozando com o sofrimento do outro, como eu acho que tem também um caldo de gente muito invejosa. Sim. Eu percebo... Que é apenas invejosa, daí não é doença, né? Exatamente. É só triste pra caralho. É só triste, É triste de qualquer maneira. Eu percebo que tem muito uma situação que é assim,
A pessoa quer ter aquilo que a outra tem, mas ela não tá disposta a pagar o preço que a outra pagou. Então, ela vê onde a pessoa chegou. Mas pra chegar lá, a pessoa ralou pra caralho. Mas não quero ralar pra caralho. Eu só vejo a sorte, né? Que é ótimo chamar de sorte. Sim. Eu só vejo a sorte que a pessoa deu. Eu não vejo tudo que ela abriu mão, de tudo que ela trabalhou, quantas horas por dia ela se dedica, mas eu quero estar lá. Exatamente. Então é assim, ó. Eu tô aqui, a pessoa tá aqui. Pra eu chegar onde ela tá, dá muito trabalho. Então é mais fácil eu lutar pra derrubar ela, porque daí a gente fica igual aqui embaixo. Isso mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Né? E isso é inveja. Porque tem gente que fala assim, não, inveja é uma admiração. Não, inveja não. O invejoso, ele quer o que você tem e ele, na cabeça dele, ao você ter, você tirou o direito dele ter. Uhum. Entendeu? Não existe inveja boa ou ruim. Admiração é coisa boa. Inveja, não. Uhum.